10 hábitos incríveis, e eu diria mais, obrigatórios para combater má circulação. Se você sofre de má circulação, alguns hábitos muito simples podem ajudar a otimizar o seu fluxo sanguíneo. Esses hábitos vão ativar moléculas, vão ativar hormônios importantes, melhorando a sua saúde cardiovascular. Então aqui nós vamos explorar 10 hábitos que podem melhorar a sua circulação e eu também vou te explicar os mecanismos fisiológicos por trás deles. Então já pega papel e caneta, já presta atenção, já abre o ouvido para escutar o que eu tenho para te dizer e para eu ver que você está ligado, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários de que parte do mundo você está me assistindo agora. Aproveita para me contar também se você tem algum problema de má circulação. Eu adoro poder te conhecer melhor e essa é a oportunidade que nós temos de conversar. Então escreva para mim no chat, escreva para mim nos comentários de onde você me assiste e se você tem ou não tem problemas de circulação. Vou criar aqui também uma enquete, ok? Você tem problemas? Você tem problemas circulatórios? Sim ou não? Vota na enquete também, pessoal. E vamos direto para o nosso 10º hábito, que é praticar atividade física regular. Então, os exercícios físicos, eles estimulam a contração muscular, especialmente se você estiver exercitando a sua perna. E isso vai melhorar muito o seu retorno venoso. Então, o que é isso, doutor João? O que é o retorno venoso? Pessoal, o seu coração, ele bombeia o sangue pelas artérias. Sangue esse rico em oxigênio, rico em nutrientes, que nutrem, que fornecem para os tecidos, para os órgãos, para as suas células, o que elas necessitam. Agora, esses nutrientes, esse oxigênio, ele vai se perdendo ao longo do caminho. E esse sangue, que era rico em oxigênio, torna-se pobre em nutrientes, pobre em oxigênio, e precisa retornar para o coração para que ele passe de novo pelo pulmão e seja utilizado de novo na circulação arterial. E esse retorno do sangue é justamente o retorno venoso. Então, se as suas pernas estão fracas, se você tem má circulação, muitas vezes o seu retorno venoso está comprometido. Por isso que você cria as varizes, por exemplo, porque o seu sangue fica ali parado muito tempo, dilatando as suas veias. Então, quando você faz atividade física, você ativa a sua bomba muscular, aumentando o seu fluxo sanguíneo e liberando adrenalina, que promove vasodilatação. Ué, a adrenalina promove vasodilatação? Sim. Em altas doses, a adrenalina, ela é vasoconstrictora. Agora, em doses baixas, ela ativa os receptores beta-adrenérgicos, promovendo o contrário, promovendo a vasodilatação, o vasorelaxamento. Então essa é a primeira dica, pessoal, fazer atividade física regular, tá bom? Então aí pelo menos 150 minutos por semana. Ó, eu tenho ido todos os dias, de segunda a sexta, eu vou fazer musculação. Hoje, por exemplo, eu subi mais de 40 degraus de escada. Ontem eu subi mais de 60 degraus de escada. Então a gente tem que caminhar, tem que fazer atividade física, tem que andar de bicicleta. Enfim, qual atividade física eu não sei qual você vai fazer. Agora, é interessante você combinar uma atividade de força, então uma musculação, com uma atividade aeróbica, ok? Então tem várias formas de você fazer isso. Fazendo academia, contratando um professor, fazendo flexão de braço, seguindo algum treinamento do YouTube, baixando algum aplicativo gratuito. Então não faltam alternativas para você fazer atividade física, ok? Então esse é o nosso 10º hábito. 9º hábito, hidratação adequada. Então, beber água mantém o volume do seu sangue adequado e mantém o seu sangue adequadamente fluido. Então, isso acontece porque nós temos um hormônio chamado vasopressina, que também é conhecido como hormônio antidiurético. É o hormônio que faz com que você não urine, né? Que inibe a micção.
Então, a vasopressina, ela ajuda a regular a retenção de líquidos, mantendo a pressão estável e prevenindo o espessamento do sangue, ok? O que acontece quando a pessoa bebe? Por que quando a pessoa bebe cerveja, álcool, vinho, por que essa pessoa fica indo várias vezes ao banheiro? Porque o álcool, ele inibe a vasopressina, ele inibe o ADH, né? A vasopressina também conhecida como ADH, que é o hormônio antidiurético. É por isso que as pessoas, quando, tomam um goró, ficam indo muitas vezes urinar no banheiro. Sétimo hábito, fazer massagens regulares. Então, o estímulo à circulação nas áreas afetadas pode aliviar o inchaço, pode aliviar a retenção de líquidos, porque há uma melhora do fluxo sanguíneo por conta de uma liberação de óxido nítrico. Então, a massagem contribui para que seja liberado óxido nítrico, o que causa vasodilatação. É por conta do óxido nítrico que a gente recomenda o consumo de beterraba como útil para combater a má circulação, já que a beterraba tem nitratos, que quando ingeridos são convertidos em óxido nítrico e aí promovem esse vasorelaxamento, ok? Sexto hábito, consumir alimentos ricos em nitratos. O que eu acabei de falar? Beterraba, espinafre. Esses alimentos, eles são ricos em nitratos, que são convertidos em óxido nítrico e que vão agir no seu corpo como um vasodilatador, aumentando o espaço para o seu sangue correr, contribuindo para reduzir a pressão arterial, porque pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas suas artérias. Então, se você tiver uma artéria relaxada, ao contrário de uma artéria comprimida, né, constricta, você também vai ter uma redução da pressão arterial, que também é um fator que prejudica a nossa circulação. Quinto hábito, elevar as pernas. E esse aqui é importante, principalmente para quem tem aquele problema de ficar com as pernas inchadas no final da tarde. Então, se ficar muito tempo em pé, a perna incha. Se ficar muito tempo sentado, a perna incha. Então, quando você se deita ou se senta e eleva as suas pernas, isso vai fazer com que aquele sangue que está, com aquele líquido que está acumulado nas suas pernas, retorne para a sua circulação. Então, a gravidade, quando você levanta as pernas, essa gravidade que contribuiu para que as suas pernas ficassem inchadas, porque você está sentado, porque você está em pé, quando você levanta a perna, essa água escorre de volta para a sua circulação sanguínea. E aí, uma vez ela voltando para as veias, para a sua circulação sanguínea, ela também é enviada de volta ao coração. É por isso que pessoas com problema de circulação, pessoas que incham as pernas, urinam muito à noite, porque aquele líquido fica acumulado nas pernas. Quando a pessoa deita, a força da gravidade passa a puxar novamente esse líquido para o restante do corpo, e aí há um aumento do volume sanguíneo, e por esse motivo há também um aumento do trabalho dos rins, né? Então há um acréscimo do líquido circulante e isso faz com que os rins filtrem a água e faça com que a pessoa precise urinar durante a noite. Quarto hábito, pessoal, ou sétimo hábito, não? Sexto hábito. Olha, eu falei 10º, 9º, 7º, 6º, 5º, quarto hábito agora, usar meias de compressão. Então, isso é especialmente efetivo para quem tem varizes, para quem tem dor nas pernas, para quem já tem algum sinal de insuficiência venosa, como a rarefação distal dos pelos, né? Aquela pessoa que vai perdendo os pelos da perna, aquela pessoa que tem uma alteração da coloração da pele da perna próximo ao tornozelo, que a gente chama de dermatite ocre. Então, se a pessoa for ter uma pele clara, por exemplo, ela vai ter um escurecimento dessa área devido à insuficiência venosa. Então, as meias, elas comprimem as veias, reduzindo o diâmetro dos vasos e facilitando o retorno venoso, tá bom? Terceiro hábito, coma alimentos ricos em ômega 3. Na verdade, esse é o quarto hábito, o outro foi o quinto.
coma alimentos ricos em ômega 3. Então, o ômega 3 ele tem ação anti-inflamatória, ele é bom para a nossa saúde cardiovascular, ele contribui para o bom controle da pressão arterial, reduz o colesterol LDL, reduz os triglicerídeos, melhora a fluidez do sangue e também previne a formação de placas de aterosclerose, aquelas placas que entopem as suas artérias, prejudicando a sua circulação e aumentando o seu risco de um infarto e de um derrame. O infarto e o derrame nada mais são do que o rompimento de na maioria das vezes, né, em boa parte das vezes, o rompimento de uma dessas placas que interrompem o fluxo sanguíneo para o coração, no caso do infarto, ou para o cérebro, no caso do derrame. Então, é muito importante nós combatermos a formação de placas de aterosclerose. Terceiro hábito, evite fumar. Então, o cigarro, ele estreita os seus vasos, ele reduz o seu fluxo sanguíneo e a nicotina é a responsável por isso, por essa vasoconstrição, elevando, consequentemente, a pressão arterial e também diminuindo a produção de óxido nítrico. Então, o cigarro, ele joga tudo contra a sua circulação. Ele gera vasoconstrição, ele eleva a pressão arterial, ele reduz a produção de óxido nítrico e tudo isso vai comprometer muito o seu sistema cardiovascular. Combinado, pessoal? Então não vamos fumar, por favor. Segundo hábito, pratique respiração profunda. Então, a meditação, a respiração profunda, né? Você isso vai oxigenar o seu sangue, vai melhorar a sua circulação, vai te ajudar a se acalmar. Eu dei essas 2 respiradas aqui e já fiquei zen. Então, isso acontece porque a respiração profunda ativa o nosso sistema parasimpático, liberando acetilcolina, que é um neurotransmissor, que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos. Então, pratique essa respiração também, porque ela vai melhorar a sua circulação. E o nosso primeiro hábito é ingerir alimentos ricos em antioxidantes. Essas substâncias, os flavonoides, os compostos fenólicos, essas substâncias antioxidantes, elas protegem os seus vasos e melhoram a sua circulação. A vitamina C, por exemplo, é um ótimo exemplo de antioxidante. Vitamina C é fundamental para a produção de colágeno, que, por sua vez, é indispensável para a saúde dos seus vasos sanguíneos. Então, você precisa de colágeno para que os seus vasos sanguíneos fiquem fortes, fiquem íntegros. Sem vitamina C, não tem colágeno. Sem colágeno, o vaso fica frágil. Quando o vaso fica frágil, ele rompe, a pessoa sangra. Inclusive, esse é um dos sinais e sintomas do escorbuto, que é a deficiência grave de vitamina C. Então, substâncias como o resveratrol encontrado na uva e também os flavonoides, como eu falei, reduzem o estresse oxidativo, reduzem os danos causados pelos radicais livres, que danificam os seus vasos, que levam ao envelhecimento precoce, que tiram a elasticidade dos seus vasos. Então, uma alimentação rica em antioxidantes vai contribuir para manter a sua saúde cardiovascular em dia. Pessoal, implementar esses 10 hábitos vai melhorar a sua saúde cardiovascular, vai melhorar a sua circulação e, consequentemente, melhorar também a sua qualidade de vida. Se você não sabia desses hábitos, se você está aprendendo agora, pessoal, preste atenção, você está perdendo tempo, porque eu já falei sobre isso há muito tempo no meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos eles são capazes de prevenir doenças como o infarto, como o derrame, como a má circulação, o câncer, e também trata e reverte doenças, má circulação, diabetes, pressão alta, colesterol alto, insônia, ansiedade, obesidade, tudo isso pode ser tratado e, por que não, revertido e curado, se você colocar em prática as orientações que estão no meu livro, ok?
Então, mais uma vez, os hábitos que estão no livro, eles são capazes de prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, sem médicos, sem exames, sem remédios, sem exigir grandes investimentos da sua parte. Só precisa da sua disciplina e da sua vontade de melhorar. Se você quiser melhorar, você vai ler o livro, colocar em prática e a sua vida vai melhorar. Você vai ter mais saúde, mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida para viver por mais tempo e melhor. Então, se você quiser ter acesso ao meu livro, é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Também vou fixar aqui o link do livro no nosso chat para quem estiver ao vivo não ter dificuldade para encontrar. Pessoal, mais uma vez, esse livro vai ser capaz de prevenir, tratar e reverter doenças, incluindo a má circulação. Por quê? Essas doenças, elas são causadas pelos seus hábitos, pelos seus comportamentos, pelo seu estilo de vida, sua alimentação, se você faz atividade física ou não, qualidade do seu sono, gerenciamento do seu estresse, se você fuma, se você bebe, tudo isso influencia muito diretamente na sua circulação, no seu diabetes, na sua pressão alta, na sua ansiedade, que também influenciam na sua circulação. Então, para você resolver esse problema, primeiro você precisa excluir aquilo que você está fazendo errado, que eu vou te ensinar no livro, vou te mostrar o que você está fazendo errado, e incluir aquilo que é certo, aquilo que vai te ajudar. E é exatamente isso, sobre isso que falam os 101 hábitos do livro Código da Longevidade. Tá bom, pessoal? E olha, clicando nesse link que está na descrição, que está fixado no comentário, ou aqui em cima, fixado em nosso chat, primeiro que você tem um super desconto, então você vai comprar o livro por menos da metade do preço, preço original R$ 80, preço com o desconto R$ 39,90. Lembrando que esse desconto é um desconto de lançamento, porque eu acabei de lançar o livro, semana passada, tá fresquinho. Não sei até quando esse desconto vai vigorar. Então, aproveite para não perder a oportunidade, porque daqui a pouco vai estar R$ 80, vai estar R$ 100, e aí vai ficar mais pesado. Então, aproveita essa oportunidade. E outra coisa, esse link também inclui a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você compra o livro, lê o livro e não gosta, eu reembolso o seu dinheiro. Sem pegadinha, sem burocracia, sem letrinha pequena, sem enrolação. Você vai mandar um e-mail falando, olha, ou vai mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 21 97 690 2933, vai mandar uma mensagem e a gente vai processar o seu reembolso, sem custos adicionais, sem enrolação e sem perder a nossa amizade também, ok? Então, eu só estou fazendo isso, pessoal, só estou assumindo esse risco de ter que te devolver o dinheiro se você não gostar, de colocar a minha equipe para trabalhar à toa e também de, além disso tudo, ter que pagar uma multa para a Eduz, para a plataforma que faz o pagamento e te envia o livro, que é cobrada de mim quando você pede o reembolso. Então, estou assumindo o risco aqui de entrar em falência, porque se todo mundo pedir o reembolso, eu vou ter que pagar uma grana, mas eu sei que isso não vai acontecer, porque eu sei que quando você lê o livro, colocar em prática, a sua vida vai melhorar, você vai começar a se sentir melhor, você vai ter mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida, vai ter mais felicidade. E aí você vai ser muito grato a mim, porque te indiquei esse livro, mas principalmente vai ser agradecido a você que fez um investimento pequeno de R$ 39,90 naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde. Então, esse investimento, ele vai retornar para você uma quantidade imensurável de benefícios, ok? E é aquilo, se você não gostar, não tem problema, eu faço o reembolso. Então, sem desculpa. Pessoal, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou este link aqui fixado em nosso chat. Dá uma nota para esse vídeo aqui, meu amigo Cadeirante FPV já deu a nota, nem precisei pedir, mas ele já deu a nota. Então faça como ele. O que você achou desse vídeo? Gostou? Não gostou? De 0 a 10. Qualifica aí a nossa live de hoje. Enquanto isso, eu vou vendo aqui quem está conosco, encerrando a enquete aqui, onde 73% das pessoas informaram
ter algum problema circulatório. Pessoal, isso é muita gente. 73%. É quase 3 a cada 4 pessoas, é muita gente. Então, esses hábitos aqui, eles vão ser muito úteis para você, assim como os hábitos do livro, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui. Abraço para Maria da Silva Ribeiro, Elvira Pereira Reinaldo de Campos dos Goitacazes, Ederson de Juiz de Fora, Francisca Arlete de Fortaleza, José Nelson Oliveira, Francisca Conceição, Antônio Afonso, Geni Silva, Margarida Graciane, Ivan Câmara Pereira, meu querido Ivan lá de Bagé. Abraço para Silva Elisângela, Maria Célia Souza Carvalho, Maria Rosália Cordolino de Embu das Artes. Abraço para o amigo Manuel dos Santos, de Angola. Perguntando aqui, estou com inchaço nas pernas e joelhos. Será que é falta de proteína? Manuel, para que você tenha inchaço nas pernas por falta de proteína, você pode estar com uma deficiência de albumina. Se você tiver com uma deficiência de albumina, a gente tem que investigar algum problema hepático, tá bom? Então, pode ser falta de proteína? Sim. Por exemplo, casos graves de desnutrição calórico-proteica, né? Crianças desnutridas, elas têm o que a gente chama de anasarca. Então, elas ficam com o corpo todo inchado. Eu não acredito que seja o seu caso, tá bom? Mas vale a pena investigar. Geralmente, né, acredito que o senhor não esteja desnutrido. Tá conseguindo me assistir, tem um celular, tem a internet, acredito que o senhor consiga se alimentar aí o mínimo possível para não ser desnutrido. Então, é mais provável que seja algum problema circulatório, algum problema renal ou algo da idade mesmo. Não, da idade eu estou exagerando, mas algum problema circulatório, pressão alta, diabetes, algum problema renal, algum problema hepático, provavelmente é algo renal ou da sua pressão arterial ou da sua circulação. Alguma dessas três, tá bom? Não acho que seja uma deficiência de proteínas, não. Abraço para José Nelson Oliveira, de Campo Grande, Cleide Fogo, de Apucarana, Paraná. Abraço para Antônia Cruz, Carlos Silva, de Caldas Brandão, na Paraíba. Abraço para o João Terroso, Maria Hilda, Vanderleia de Ouro Preto. Um abraço para Berta Gudelha Pérez Osório. Buenos dias, Dr. João. Graças, le saluda Berta. Estou praticando exercício físico, graças. Um abraço, Berta, e um abraço também a todas as pessoas que hablam espanhol e que aqui me assistem. Eu tenho um carinho imenso por todos ustedes, ¿está bien? Um grande abraço de Dr. João para los latino-americanos, los caribeños que aqui estão comigo. Um abraço também para o Abel Gonçalves, de Espinho, Aveiro, Portugal. Abraço para Maria Eunice Silva, de Itatiba, São Paulo. Sandra Galvão Marques, Zilda Simão, Elizabeth Garcia, falando que excelentes vídeos, nunca é tarde para aprender. Realmente, Elizabeth, nunca é tarde. Obrigado pela mensagem. Abraço para o Yalbert Duque, perguntando aqui, doutor, você pode dizer de novo quanto de água se deve tomar, mais ou menos? Yalbert, seguinte, pega o seu peso, 80 quilos, e multiplica por 30. 80 vezes 30, 2.400, ou seja, ml, 2 litros e 400, tá bom? Então você pega o seu peso e multiplica por 30. Essa é a quantidade mínima de água que você deve beber por dia. Doutor, eu tenho problema renal grave, eu tenho insuficiência cardíaca grave, posso beber tudo isso de água? Não. Essas pessoas precisam controlar a ingestão hídrica. Agora, se você não tiver isso, essa é a sua referência. Abraço para Elimar Stringari, Marcelo Couto, do Rio de Janeiro, Madalena Inácio, Vera Viana perguntando se podemos usar o ômega 3. Vera, o ideal é você pegar o ômega 3 dos alimentos, né? Porque ele é melhor absorvido. Então, as referências, a literatura acerca da reposição de ômega 3, ela é até contraditória. Tem alguns estudos mostrando que aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Então, toma cuidado aí, né? Abraço para Heloísa Helena Matos, Luzia Gonçalves, aqui a Cleide falando que tem 70 anos e faz 5 quilômetros de caminhada todos os dias. Maravilha, Cleide, esse é o melhor remédio que a senhora pode tomar. Abraço para o cadeirante FPV, Heloísa Maria, Marivalda Rodrigues, Zélia Castro, Nazarena Azevedo, Cidrone Fernandes, do Ceará,
Maria Trevisan de Guarulhos, Leonor Tribuzzi, Davi Machado, um abraço também para o Jorginho Costa, Rosângela Pereira Santiago, Maria Hilda, Alzenira Maria de Melo e Eliane Moreira Avelar. Pessoal, vou encerrar essa live aqui, mas continua assistindo. Eu separei outras duas para você cuidar ainda mais da sua circulação de forma natural. Quer ver? Nessa live aqui eu falo sobre frutas que melhoram a sua circulação. E nessa live aqui eu falo sobre chás que também vão te ajudar com esse intuito. Compartilhe esse vídeo, vamos fazer essa mensagem viralizar. Você pode salvar a vida de alguém enviando essa mensagem para ela e eu conto com você para a gente alcançar o maior número possível de pessoas com essa mensagem positiva. Compartilhar saúde é um ato de amor. Manda esse vídeo para quem você ama e continua comigo assistindo esse aqui sobre frutas para circulação e esse aqui sobre chás para circulação. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho, nessa live, a gente se encontra de novo. Até mais!